Sim, senhoras e senhores, canal do mistério do seu amigo Paulinho Boa Pessoa. E uma história fantástica. Ah, meu Deus do céu, fiquei impressionado com essa tesourinha, hein? Fiquei impressionado com a tal da tesourinha. Hein? Ouça, preste atenção e depois você vai me dizer nos comentários o que você achou. Antes de eu começar essa história espetacular, eu quero fazer um convite para que você seja membro aqui do canal. Seja membro. E além de ser membro, eu queria que você se inscrevesse no canal, porque a única forma que o canal tem para crescer é com a tua inscrição e com o teu joinha. É muito importante que você faça isso. Outro convite para lá de especial. Queria que você visitasse o canal Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu conto as mais lindas histórias de amor. Eu fiz uma série, tem 3 histórias, onde eu destaco o que representa uma avó na vida de cada um de nós. São 3 histórias em sequência. Você que tem a sua avó ou não tem mais a sua avó, mas gostaria de ouvir uma história de avó que é para fazer com que tudo renasça no teu coração. Esperança, amor, paz, tranquilidade, bons conselhos, enfim, essas coisas todas que nós vivemos buscando e delas necessitamos, você vai encontrar nessa série que eu estou contando de histórias envolvendo as avós. Perfeito? Isso posto, eu digo, chegou a hora, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história fantástica da tesourinha aqui no canal dos mistérios acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Otacílio Furtado e eu vivi quase a vida inteirinha nos fundos de uma fazenda de tabaco, lá pelos lados de Venâncio Aires. Eita, lugar gostoso! Coração do Vale do Rio Pardo, pelas bandas do Rio Grande do Sul, Venâncio Aires. Trabalhei de tudo um pouco por lá. Fui carpinteiro, fui peão, secador de fumo, foi o que eu mais fiz. E por fim, eu fui cuidador das casas antigas, aquelas que os donos abandonaram depois que a fortuna mudou de rumo e depois que também caiu um pouco esse mercado do fumo naquela região. Mas o que eu vou contar agora não tem nada a ver com o vento que secava as folhas e nem com o peso dos feixes nos galpões. Tem a ver com o homem, Paulinho, o chamado bicho-homem. E também com um bicho, mas um bicho miudinho, pequeno, disfarçado, que entrou na vida do homem como um castigo mandado do inferno. Ou, sei lá, um castigo de Deus? Vai saber. Olha, eu vou detalhar para vocês. O ano era meados de 1953, mais ou menos por aí. Tempo de uma safra muito boa. A fazenda do coronel Arlindo Mota fervilhava de gente, era colono para tudo que é lado, aquilo parecia uma cidade. Vinha gaiteiro de longe tocar nos finais de semana. A churrascada servida, aquela costela no bafo que só o gaúcho sabe fazer, o fogo de chão, aquela carne assada em fogo de chão, é coisa de gaúcho. De manhã cedo, aí eu vou falar do trabalho. O trabalho era grande.
Aquele cheiro de tabaco curando no galpão se misturava com o café preto das cozinheiras e o canto dos galos, que nunca erravam a hora. Eita, galo pontual danado! E era assim que eu levantava cedo. Levantava por volta de 5 horas da manhã, todos os dias já estava de pé, já estava na lida. O coronel, ele tomava o seu chimarrão, ele olhava para a plantação com aquele orgulho de quem acha que o mundo cabe na sua cerca, ou até na aba do seu chapéu, ou até na palma da sua mão. O coronel já tinha mais de 60 anos na época, mas a mulher dele, aqui é um capítulo à parte, Paulinho. Dona Helena, a mulher do coronel, moça linda, ela tinha mais ou menos uns 32, 33, uns 34 anos no máximo. Bonita, fina, dessas que a gente evita até olhar por muito tempo para não se complicar. Ah, meu Deus do céu! Se coronel percebesse que você estava olhando de maneira alongada para a mulher dele, ah, meu Deus, mas que era linda era. Eu nem gostava de ficar perto para poder evitar confusão. Além de tudo, Dona Helena, ela era educada, tinha uma fala mansa, sempre de vestidos leves e uma sombrinha branca para poder se proteger do sol. Quando passava pelos galpões, o povo parava só para vê-la passar, ou então sentir o perfume que ela deixava no ar. E foi nesse tempo, foi por volta de 1953, que chegou à fazenda aquele cidadão, Adelmo Figueira. Adelmo Figueira era um sujeito de mais ou menos uns 38 anos, no máximo 40. Tinha vindo de Porto Alegre, veio para cuidar das contas da fazenda, ajudar o coronel, inclusive, nas vendas, organizar as notas do coronel e outras coisas mais. O pessoal chamava o Adelmo de guarda-livros. Era assim que a turma falava: chegou um guarda-livros aí, o sujeito é bom, ele vem lá de Porto Alegre. O guarda-livros corresponde hoje à profissão de contador. Mas Adelmo falava bonito, se vestia melhor do que todos nós, tinha roupas finas, usava terno com colete inclusive. Tinha um sorriso que se achava esperto demais para o lugar onde ele estava. E, particularmente, ele era mesmo um homem bonito. Dizia que o pai dele era alemão, a mãe dele italiana. E essa mistura fez bem pro danado do Adelmo. Ele tinha uma pele clara, os olhos azuis, parecendo o céu. Fosse hoje, o pessoal ia dizer que ele se achava. E ele se achava mesmo. Desses homens que sabem que é bonito, sabe? E valorizava exatamente esse aspecto da sua persona. No começo ninguém reparou nada no Adelmo, não. Adelmo parecia respeitador, mas com o tempo eu fui percebendo assim os olhares dele, um olhar que não tinha nada de limpo, e ele olhava demais para Dona Helena. E ela, Dona Helena, coitada, fugia dele, se virava, se benzia, fingia não ver. A gente logo percebia que quando ele chegava na roda em que estava Dona Helena, ela logo dizia, com aquele jeitinho que só ela tinha, com licença, pessoal, com licença, ela logo se retirava. Numa tarde, eu estava perto. Eu estava tão perto que eu escutei o barulho do estalo. Só escutei o estalo que veio do corredor. Foi exatamente esse. Um tapa. Mas um tapa bem dado. Quando eu saí para ver,
eu vi o Adelmo voltando assim pro quarto dele. Ele vinha pelo corredor e o rosto vermelho, vermelho de um lado e o orgulho dele completamente amassado. Lógico que eu não sou besta, eu logo desconfiei e mais tarde eu soube, de boca pequena, que ele tinha tentado beijar a Dona Helena à força. Olha só, olha que ousadia, ele havia tentado beijar a Dona Helena à força. E a Dona Helena reagiu, deu-lhe um tapa, mas tão bem dado, tão forte, que o barulho ecoou até num galpão de fumo. Mas Adelmo era um homem de vaidade doente. E ele começou a falar para a peonada, inclusive falou para mim: essa mulher vai ser minha. Ele não falava assim alto, não. Era meio que resmungando, baixinho, sabe? Aquela coisa que era só para ele ouvir. Mas eu escutei quantas vezes. Quando a Dona Helena passava, ele falava: essa mulher vai ser minha, essa mulher vai ser minha. E como eu já escutei ele resmungar até mais coisas, não pode ficar casada com um velho, se referindo ao coronel. Não pode ficar casada com um velho. Essa mulher é uma delícia. Essa mulher vai ser minha. Quantas vezes eu escutava? Quantas vezes eu ouvi? Adelmo era um homem doente na sua vaidade. Bonito ele era, mas doente na sua vaidade. E quando o orgulho de um sujeito desse se fere, também o tapa que ele levou, o tapa que ele levou, quando um orgulho fica ferido, esse sujeito não sossega. E ele não sossegou. Foi aí que a desgraça começou. Alguns dias depois, o tempo virou. Eu estou dizendo o tempo mesmo, a temperatura. Você sabe como é que é o Rio Grande do Sul? A chuva, quando cai pesada. O vento assobiava nas frestas da casa. Os trabalhadores ficaram recolhidos. Aquela chuva pesada que a água começou a se juntar. Eu estava na copa, tentando esquentar o corpo, até com um golinho de cachaça que o coronel liberava para a peonada. Foi quando eu ouvi o Adelmo conversando baixinho com 2 peões. Eles não perceberam a minha presença porque o dia estava escuro, já era de tarde. Eles não perceberam que eu estava ali, não, na copa, tomando um golinho da cachaça. Ele estava conversando com o Zé Pequeno e o Neco, 2 cabras de alma fraca e mão leve para dinheiro. E gostavam, tanto o Zé Pequeno como o Neco, gostavam de um dinheiro fácil. É só isso que vocês 2 têm que fazer, dizia o Adelmo. Olha, vocês vão entrar no quarto do coronel, devagar, sem serem percebidos, sem serem vistos, e colocam o bichinho dentro do travesseiro dele, dentro, na fronha, assim, dentro da fronha, né, lá dentro. Amanhã ele não vai nem saber o que foi que mordeu ele, nem ninguém vai desconfiar o que foi que mordeu o coronel. Vocês estão me entendendo? Zé Pequeno olhou para o Neco e sussurrou. E eu escutando aquilo tudo. Mas o senhor está falando mesmo da tesourinha, doutor? É a tesourinha que vai fazer tudo isso? É a tesourinha, doutor? E Adelmo respondeu: a própria. É a própria, é essa tesourinha mesmo. A que eu consegui pegar e já está no meu vidrinho. Dizem que ela é um inferno. Quando ela entra no ouvido de um caboclo, de um sujeito, é um inferno. E eu quero ver esse velho pagar por tudo o que ele explora vocês aqui.
E outra coisa muito importante. Ele vai deixar a viúva mais linda do Rio Grande do Sul. Vocês sabem, só pra mim. Foi quando eu vi o dinheiro trocando de mãos. Adelmo tirou do bolso do paletó uma quantia boa, aquele paco de dinheiro, um maço mesmo, e dividiu um pouco para Zé Pequeno, o outro tanto ele deu pro Neco. Meu Deus do céu, mas que coisa! O que esse sujeito quer com o coronel? E assim ele combinou e assim ele fez. Mas vejam o que é essa vida. A noite veio escura, os trovões cortando o céu, aquela chuva não passou, continuou caindo aquele aguaceiro, choveu tanto que as galinhas dormiram, umas 4 da tarde já estavam todas no puleiro já dormindo. O rio ali perto transbordou, que encheu. Aí os 2 peões, Zé Pequeno mais o Neco, entraram sorrateiros pela janela lateral, acreditando que tinham entrado no quarto do coronel. Mas o casarão era cheio de portas iguais, as portas eram altas naquele corredor, imensas, e no escuro o erro foi inevitável. Eles acabaram entrando no quarto errado. E o travesseiro, onde eles deixaram a tesourinha, era esse o bicho. Vocês conhecem a tesourinha? Aquele inseto? Pois é, aquela que anda com o rabinho para cima, com as tesourinhas abertas. É aquele bicho, aquele bichinho. Era aquele que Adelmo garantia que ia acabar com a vida do coronel. Só que eles erraram. Ao invés de deixar a tesourinha escolhida pelo Adelmo, que estava dentro de um vidrinho, eles deixaram a tesourinha no travesseiro de Adelmo Figueira. Conto nada pra vocês não. Conto nada pra vocês não. De manhã a chuva tinha passado, aquele aguaceiro ainda tinha sobrado, o sol veio tímido. Na cozinha da casa do coronel, o café fumegava e o coronel amanheceu de ótimo humor, rindo, contando suas histórias antigas, até algumas piadas. Mas o Adelmo estava com o rosto pálido, os olhos fundos, e ele mexia a cabeça como quem tentava espantar um zumbido. Tinha hora que eu vi ele batendo assim na orelha com a mão. Ele parecia que tentava tirar alguma coisa da orelha. E foi quando ele levou a mão ao ouvido e sentiu uma umidade quente de sangue. Levantou-se num pulo e gritou feito doido: ai, 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 a coisa tá no meu ouvido! Ai, 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 ai! A tesourinha, coronel! A tesourinha tá dentro do meu ouvido! Eu escutei e gelei na hora. Eu levei aquele baque, eu gelei. O Adelmo estava desesperado, gritando que a tesourinha estava no ouvido dele. O coronel olhou para ele sem entender nada. A dona Helena estava próxima ali e deu um grito que até derrubou a xícara de café das mãos, porque o sangue escorria pelo pescoço do homem, caindo assim da orelha dele, do ouvido dele. E a dor parecia atravessar a alma de Adelmo. Chamaram o doutor Gentil, médico bom, hein? Doutor Gentil. Chamaram o doutor Gentil prático. Ele era médico, tinha gente que falava que ele era um prático. Ele era muito conhecido ali da região. Mas doutor Gentil, quando viu a cena, apenas balançou a cabeça e falou: não há o que fazer não, coronel. Quando esse bicho entra,
ele vai direto pro fundo do juízo do caboclo. Só Deus sabe o caminho de volta. Olha, o Adelmo ficou tão desesperado com esse bicho dentro do ouvido, mas tão desesperado, que amarraram o Adelmo na cama para que ele não arrancasse o próprio ouvido. Os gritos dele atravessavam as paredes da casa. De noite naquela casa ninguém conseguiu dormir. Dava para ouvir de longe aquele gemido fundo. Ai, ai, Adelmo, ele podia ser bonito quanto for, mas olha, os gritos correspondiam à sua beleza. Ai, de vez em quando um som miúdo, cortante, como se uma pequena lâmina abrisse o caminho por dentro da sua cabeça, era o que ele descrevia. Coronel, parece que tem uma tesourinha dentro mesmo do meu cérebro, coronel, fazendo tac, vai cortando, coronel, vai cortando. Dali pra frente, a vida de Adelmo virou um inferno. Passavam-se dias, ele delirava, até chamava o nome de Dona Helena. Dona Helena, por favor, venha cá, me dê seu perdão, eu prometo mudar. Ele falava assim, a Dona Helena acalmava o coronel, porque o coronel ficava meio desconfiado. A Dona Helena dizia, não, ele tá delirando. E o coronel, como confiava demais na Dona Helena, se calava nessa hora, mas ele falava de uma maneira clara que dava para todo mundo entender. Dona Helena, perdão, eu prometo mudar. Mas a dor que Adelmo sentia não dava trégua. Diziam que o bicho estava lá dentro do ouvido dele, e de acordo com o prático Dr. Gentil, estava no fundo do juízo dele, subia e descia. Às vezes Adelmo dormia, ele respirava um pouco, só que depois que ele acordava, começava tudo de novo com aqueles gemidos, aqueles gritos. Ai, 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 ai. Uma madrugada, eu estava de vigia na varanda quando ouvi um silêncio diferente. Entrei devagar no quarto. A lamparina ainda ardia e o ar tinha um cheiro estranho, de carne e fumo misturados. Adelmo estava quieto, suando frio, os olhos fixos no teto. E então, do ouvido direito dele, devagarinho, saiu o bicho. Era uma tesourinha enorme, preta. Ela saiu com as pinças abertas, brilhando na luz fraca. A tesourinha rastejou assim pelo travesseiro e caiu no chão. Mas antes que eu pisasse nela, o doutor Gentil, que estava perto naquele dia, me segurou pelo braço. Não mata, Otacílio, não mata, disse ele. Olha direito, ela é fêmea. A tesourinha se mexeu mais um pouco e parou imóvel. O doutor abaixou o tom e completou. É fêmea. Ela botou ovos. Adelmo sobreviveu, mas nunca mais que ele foi o mesmo. Ficou mudo por meses, andando pelos arredores da fazenda com o olhar perdido. Dizia-se que ele ouvia vozes dentro da cabeça e às vezes no meio da noite ele parava, virava o rosto pro vento e coçava assim o ouvido desesperado, como se ainda tivesse alguma coisa viva lá dentro. Quando a colheita acabou, o coronel mandou ele embora. Dispensou. Aquele homem precisava voltar mesmo para Porto Alegre. Ninguém quis ficar no quarto onde ele dormiu.
Tava todo mundo com medo e cismado. A fazenda voltou ao silêncio depois daquilo. Adelmo foi embora ou sumiu. Nunca se soube mais ao certo dele. O coronel mandou queimar o colchão, o travesseiro e tudo que tivesse o cheiro dele. Mas o fogo amanheceu apagado e bem no meio das cinzas só restou um montinho de pó. E eu vi sair dali uma tesourinha viva, preta, intacta e com as pinças abertas. O doutor Gentil olhou, benzeu e falou: isso é a alma que não descansou, Tacílio. É que esse homem, como é que ele chamava? Adelmo. Esse homem, ele morreu por dentro e deixou coisa ruim espalhada por aqui. Ninguém mais falava no assunto, mas quando o vento do vale soprava forte e o cheiro do fumo vinha pesado, parecia que o casarão respirava junto. E lá dentro, às vezes, se ouvia aquele barulhinho fininho, tec, 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 o barulhinho que diziam fazer a tesourinha dentro do ouvido do caboclo, como se as paredes estivessem vivas. E assim, o tempo foi passando, os anos foram passando, o tabaco foi rendendo, o tempo parecia querer apagar o que aconteceu. Uns 2 anos depois que Adelmo tinha ido embora, chegou a notícia de que ele tinha falecido, que ele tinha morrido. Mas essa certeza nunca ninguém teve, porque não vimos o corpo dele. Mas 10 anos depois, a maldição resolveu cobrar o que era dela. O coronel Arlindo já estava com 75 anos. Continuava forte, teimoso, andando pela fazenda de cajado na mão, chapéu de palha na cabeça. Mas um dia, enquanto ele caminhava entre as fileiras do tabaco, uma cobra cruzeira saiu do meio do mato e picou o coronel bem na panturrilha, na perna dele. Corremos para acudir, eu e o filho do feitor. Botamos o coronel na cama, chamamos o doutor Gentil, fizemos o que deu. Mas o veneno agiu rápido, subiu rápido demais. O homem começou a delirar, a suar frio, os olhos virando para dentro. E foi aí que o coronel me chamou. Ô Tacílio! Ô Tacílio! Ele sussurrou com uma voz fraca, o olhar perdido no teto. Pois creio, Tacílio, quem mandou essa cobra para mim foi o Adelmo. Como é que é, coronel? Eu perguntei, gelando de medo. Como foi isso, coronel? Ele respirou fundo e falou com uma certeza que me gelou também a espinha. Ele apareceu para mim, ô Tacílio. Apareceu aqui mesmo, no meio da roça. E sabe o que ele me falou, Tacílio? Não sei não, coronel. O quê? Disse que eu não mereço ficar com Dona Helena. Disse que a morte dele não terminou, que ela anda por aí rastejando, esperando o dia de me buscar. E ela veio. Ô Tacílio, ela veio. Eu não entendi direito o que o coronel quis dizer, porque as pessoas nessa hora não falam mesmo coisa com coisa. Eu tentei confortar o velho, segurei a mão dele, mas a pele estava fria. Eu acho que o coração já batia fraquinho. Poucas horas depois, o coronel morreu. Olha, foi uma tristeza, porque o coronel, apesar de ser um homem rico, ele era muito querido, não apenas por mim, mas por toda a peonada, por todos os funcionários e gente da cidade. A Dona Helena sofreu muito,
Quem duvidava acabou tendo aquele dia a prova de que ela gostava mesmo do coronel, apesar da diferença da idade e da beleza que ela tinha. A dona Helena ficou viúva muito nova, 40 e poucos anos só, ainda bonita, com aqueles olhos claros, mas os olhos muito tristes. Muitos homens tentaram cortejá-la. Alguns ricos ainda muito mais ricos do que o coronel. Outros moços, muitos moços, e mais jovem do que ela ainda. Mas ela sempre dizia não. Não, não. Dona Helena usava as 2 alianças no dedo esquerdo, mostrando que ela era viúva convicta. Um dia, eu sem querer ser enxerido, mas eu tive que perguntar: Dona Helena, desculpe a pergunta, mas a senhora ainda é tão nova e tão bonita. E eu sei de muitos homens que vêm aqui especialmente para pedir a sua mão em namoro. E a senhora sempre diz que não. Por quê? Ela respondeu, não olhando para mim, mas olhando para o campo: olha, Otacílio, eu vou te falar. Porque o Adelmo, que apareceu para o coronel, o espírito dele apareceu para mim também aqui nessa casa. E ele me disse, na noite em que ele apareceu para mim, que se um dia eu fosse de outro homem, ele voltaria para me buscar. E eu tenho muito medo disso, Adelmo. Muito medo. Não diga, dona Helena. E se a senhora procurasse o padre Zósimo? O pessoal fala que ele é bom. Não, eu prefiro que não. E quero te pedir uma coisa, viu, Otacílio? Que você guarde isso em segredo para você. Tá bom, dona Helena. Pode confiar. E de fato eu fiz segredo mesmo. Fiz enquanto ela viveu. Só que dona Helena, ela acabou falecendo aos 73 anos de idade. Eu, até a morte dela, guardei isso só comigo. Mas hoje eu posso contar. E é por isso que eu estou lhe contando. Foi assim que ela nunca mais quis ninguém. Viveu sozinha naquela casa imensa até o último dia da sua vida e dormindo no mesmo quarto onde o coronel morreu. Quando ela partiu, o casarão ficou entregue às traças. Mas eu continuei ali, cuidando do que sobrou. Os galpões, a varanda, os pés de fumo. E de vez em quando, nas madrugadas úmidas, eu juro que eu sinto o mesmo vento dos tempos antigos. E ouço o mesmo som. Aquele som fino, metálico, cortando o ar devagar, parece que vem de dentro das paredes. Tec, 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 tec. Como se fossem... como se esse som fosse o som da tesourinha cortando alguma coisa. Às vezes vem do teto, outras vezes parece que vem de dentro dos travesseiros, dos colchões. Em certas noites, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, quando a chuva cai fraca e o vale todo fica quieto, eu ouço passos pesados vindos do corredor. Um homem arrastando as botas, gemendo baixo, como quem carrega o peso de uma promessa quebrada. E atrás dele, um som miúdo, rastejante, de alguma coisa que o acompanha. A luz da lamparina balança, o ar esfria e o cheiro do tabaco queimado volta. E eu sei que é o Adelmo, voltando para buscar o que o inferno deixou para trás. Já tem mais de 10 anos que ninguém mora aqui. Mas às vezes eu deito para descansar aqui na casa, sinto uma cócega leve no ouvido,
um zumbido, como se algo cortasse o ar lá dentro da minha cabeça. E se eu parar de falar de repente, Paulinho, é só porque ela acordou. Hoje eu quis lhe contar essa história. Ninguém dá nada por uma tesourinha, mas eu sei o que esse bicho significa. Quando eu vejo, se eu percebo que é fêmea, aprendi com o Dr. Gentil, eu não piso em cima, porque a fêmea põe ovos. É um perigo. É um perigo. Eu morro de medo. E olha que eu já tô bem velhinho, mas eu morro de medo. Ah, como o Seguro morreu de velho? Eu, já que vou dormir, não preciso escutar nada mesmo. Hoje eu tenho o celular com esses fones de ouvido. Eu coloco os 2 fones e sempre escuto no seu canal alguma história. Depois que a história acaba, eu durmo. Mas eu não tiro os fones de ouvido mais por nada nesse mundo. Hein? Se naquele tempo existisse esse tipo de fone, eu não teria passado tanto medo como eu já passei. Essa é a história que eu tinha para contar. Vou ficar esperando que vocês comentem.